continuidade ao nosso seminário. Gostaria de começar cumprimentando a todas e todos na figura do nosso presidente, René Medrago, nosso diretor, Matheus, agradecendo a ele, a Letícia, ao Henrico, ao Lessa, a todo o time que faz acontecer do Comitê de Regulação, pela alegria de poder partilhar com eles esse caminho. Agradecer muito a presença da secretária, a doutora Celina Pereira, da professora Vera Monteiro, e porque no Comitê de Regulação, hoje não se pode dar nenhum passo sem falar de reforma da administração, sobre a necessidade de nós termos um olhar contemporâneo para o nosso Estado. O Brasil já evoluiu, mas precisa evoluir em várias questões, inovação, administração 4.0, e, enfim, nós sabemos dos nossos problemas, mas sabemos também das nossas virtudes. Então, tenho certeza, para quem trabalha com regulação, nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda sobre o que nós queremos das nossas agências reguladoras, para onde fomos, não cair em tentações de comparações diretas com modelos internacionais que estão em reforma, como a gente tem visto agora nos Estados Unidos com a recente reforma da decisão Chevron. Então, é um tema que tá na ordem do dia, e é com muita felicidade, então, que eu dou a abertura desse nosso painel. Nós vamos passar a palavra primeiro à doutora Celina Pereira, que no momento está no exercício do cargo de secretária adjunta para a transformação do Estado do Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos. Desde 2008, ela é servidora de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental, tem passagem pelos Ministérios da Educação, da Justiça, da Economia, Gabinete Presidencial, Casa Civil, CAD, além do governo de Minas Gerais, da Prefeitura de São Paulo e OCDE. Então vejam que fala com conhecimento de causa, com conhecimento teórico e conhecimento muito prático, muita experiência na gestão pública. É doutoranda e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, possui graduação em Direito pela Federal de Minas Gerais e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Desenvolve pesquisa e ministra aulas no campo da ciência política e da administração pública e integra a comissão de especialistas para a proposta de revisão do famoso, para nós administrativistas, Decreto-Lei 200 de 67. Acho que já não é sem tempo a reforma, a atualização. Então, doutora Celina, muito obrigada pela sua presença, por honrar aqui o nosso evento do IBRAC, e você tem a palavra. Bom dia, Patrícia. Bom dia, minha querida colega e amiga Vera. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço imensamente aos colegas do IBRAC por esse convite, sobretudo Renê, Dora, Patrícia e todos os demais organizadores desse momento. Bom, eu sou mineira, acho que não precisava trazer essa informação, porque ela já tinha ficado clara, né? E para mim é uma enorme honra estar aqui nessa casa. Todos nós, quando estudantes de Direito, eu tenho isso no meu currículo, mas ficou uma vaga lembrança lá atrás, eu não sei muito bem o que foi essa formação jurídica minha, depois da minha passagem toda pela administração pública, eu segui mais outros rumos do que o Direito, mas todos nós, durante a graduação, a gente sonha em algum momento passar por esse espaço. E não é à toa, né? Nós temos muitos motivos para isso, e hoje eu me sinto feliz também por fisicamente integrar aqui esse lugar que é uma referência para todos os estudantes do meio jurídico do Brasil. Bom, pessoal, quando a Patrícia estava aqui lendo primeiro o meu currículo, aquelas coisas assim que enche o currículo, né? Mas você vai tentar extrair para depois ver o que sai, nem sempre tem tanto conteúdo assim. Mas ela começou com secretária para a transformação do Estado, é muita pretensão, né? É muita pretensão desse presidente Lula criar uma secretaria para a transformação do Estado. E aí eu acho que é uma pergunta óbvia, assim, uma indagação que a gente se coloca, que eu mesma me coloquei quando me foi feito o convite, que é assim, gente, o que vem a ser isso? E o que isso difere de reformar, que eu sempre ouvi falar, eu estudei na Fundação João Pinheiro, então ali fiz minha monografia no final de curso, ali por volta do ano, vou revelar a minha idade, mas por volta de 2006. Então a gente estava ligado ainda naquela reforma feita da década de 90, né, pelo Bresser, Pereira, aquela ideia que o Estado de Minas tem também de
eficiência, otimização de recursos, melhores resultados e tal. Então, a gente tem na cabeça sempre a noção da reforma. E junto vem também essa ideia dos nossos estudos da literatura, do que a gente viu aí que aconteceu no Reino Unido e em outros países também, da história da modernização. Bom, eu começaria chamando vocês aqui para uma reflexão que, assim, hoje em dia, no mundo todo, isso não é privilégio do Brasil, a gente não ouve muito a discussão, não é que não ouça, mas talvez ela não seja tão forte quanto foi há 10 anos ou há 20 anos, sobre mais Estado ou menos Estado. Porque o Estado está em crise em todos os lugares. A noção de Estado, de papel do Estado, do que o Estado é capaz de prover e onde ele falha, isso nunca esteve tão evidente. Inclusive, respingando na crise da própria democracia. Então, os cidadãos hoje pelo mundo todo, eles questionam sobre a existência de Estado. Não estamos falando mais de mais ou menos, é de ter Estado ou não ter Estado. O que quer que seja esse tal de não ter Estado, que ninguém tem muita clareza ainda. Mas se questiona sobre a obediência e a legitimidade desse ente que está por cima de nós, em tese, garantindo direitos e políticas públicas e provendo serviços, chamado Estado. Isso acontece, sobretudo, porque as pessoas têm uma grande insatisfação. Há várias teorias a respeito, né? Sociológicas, históricas, culturais. Mas isso acontece, acho que eu estou falando muito perto. Isso acontece porque existe, o que é indiscutível é que existe uma insatisfação das pessoas a respeito das entregas que esse Estado é capaz de fazer. A gente aqui no mundo jurídico, a primeira coisa que a gente aprende, uma das primeiras coisas, é o conceito de Estado weberiano, né? Que é aquele que tem o monopólio da força. E você olha e a segurança pública não te deixa sair na rua. A situação da segurança pública não te permite. Então, que Estado é esse que o mínimo, assim, a essência dele, que é a garantia da lei e da ordem, não está sendo cumprida? E aí, quando a gente fala isso, você pode expandir para direitos civis, para direito do consumidor, que é o objeto aqui nosso, né, o grande objeto de discussão hoje, e as políticas públicas de maneira mais geral, que as pessoas têm a sensação de que não estão sendo atendidas, ou pelo menos não da forma como deveria. E a impressão de acirramento das desigualdades, em contraposição à redução, que é o que a gente espera. Sempre quando a gente vem com a ideia de reforma, de modernização, de transformação, a gente vem com a noção de inovação gritando na nossa cabeça. Inovação é um conceito de disputa, tá, gente? Mesmo no âmbito da administração pública, da gestão, de quem estuda esse tema, não é tão óbvio. Mas digamos que a gente está falando de fazer as coisas diferentes de maneira diferente, ou de maneira diferente. Em conjunturas absolutamente críticas, e aí eu cito duas que vão saltar os olhos aqui de todos, por exemplo, a crise de 2008, a crise do sistema financeiro que começou lá nos Estados Unidos, do Lehman Brothers, e alcançou o mundo inteiro. E a pandemia, sempre a temática da reforma, da inovação, da modernização volta à tona, como uma forma de fazer uma releitura no próprio Estado. É como se nós, aguerridos defensores da existência da aparelho estatal, alguém vira e fala assim, o Estado não funciona, vamos acabar com ele. A gente vira e fala, não, vamos reformá-lo, vamos transformá-lo, vamos modernizá-lo, vamos inová-lo. E de que maneira que a gente faz isso e em que circunstâncias, em que condições isso deve ser feito? Bom, o desafio hoje eu resumiria no seguinte: a gente vive com instituições, estou falando do Brasil, a gente vive com instituições do século XIX, então eu estou falando todo o aparato, instituições entendidas mais no campo da ciência política aqui, e não do direito, instituições como regras, leis, normas. Então a gente vive um arcabouço jurídico-institucional do século XVIII, a gente está falando de uma república federativa,
de um federalismo com 3 entes autônomos, todo o desenho de funcionamento dos nossos órgãos e entidades e bebem na fonte muito do que era lá no século XIX e hoje está rebatendo, inclusive por isso que a gente quer revisitar esse Decreto-Lei 200, né? Então, esse é o teto sobre o qual a gente se encontra. Instituições antigas, o que não é necessariamente ruim, mas são instituições que estão arraigadas em outro momento do tempo. Tecnologias do século XX, que nós, como país integrante do Sul Global, nós estamos em transformação digital, nós estamos muito bem. A gente vai lá fora, você ouve países até como a Alemanha, isso eu ouvi do pessoal da Secretaria de Transformação Digital Alemanha dizendo, olha, a gente tem muito que aprender com vocês. Na Espanha, ouvi a mesma coisa. Então, existe um reconhecimento dos avanços, mas ainda assim, a gente ainda tem barreiras fortíssimas para transpor. Porque nós somos um país que fala um idioma que não está entre os primeiros a serem os guias de qualquer tipo de revolução tecnológica que utiliza a linguagem. A gente fala português. Tudo, nem o espanhol é considerado. A inteligência artificial trabalha com inglês, ponto. Assim, o que sobra para a gente é o resto. Nós somos um país com desigualdades fortíssimas, nós temos características culturais, diferenças, heterogeneidades importantes que devem ser levadas em conta. Então, quando chega a inteligência artificial para eu consumir, ela não foi feita para mim. Tenta fazer perguntas mais que digam respeito mais sobre o nosso terreno. Eu fiz uma esses dias, organizando um seminário, falei, gente, será que está faltando alguma figura muito importante que a gente fez no G20, uma semana discutindo o papel do Estado? Semana passada, ou na anterior, agora já não me lembro. Mas eu falei, será que está faltando alguma figura? E perguntei para o ChatGPT, opa, acho que eu não podia falar o nome, mas perguntei para uma inteligência artificial conhecida, nomes importantes para discussão de democracia e crise do Estado no Brasil, assim, o retorno que veio, primeiro que não vem só brasileiro. Segundo que vem, panfletado. Sabe? Não é aquilo que eu estou procurando. Certamente, se você pergunta sobre os americanos ou sobre algum país desenvolvidos, o retorno é muito mais criterioso e muito mais bem empacotado do que o que chega para a gente. Então, tecnologias do século XX e problema do século XXI, porque nós estamos aqui no século XXI. É a tal da policrise. Você está com a questão... A gente tem questão climática fortíssima, água no pescoço, não tem mais o que fazer. Assim, ou a gente faz alguma coisa, ou não existe plano B. O mundo digital em transformação aceleradíssima, a regulação, e aí o tema que estava sendo discutido aqui antes, a regulação ainda tentando entender como é que entra nesse negócio, porque sequer a gente conhece o que é esse negócio. E como é que eu vou entrar nele se eu sequer tenho essa noção? E aí a gente entra em debate sobre soberania, sobre diversidade, sobre questões internas nossas que são muito caras, que a gente não pode fazer de conta que não existem e abraçar o grande receituário que vai ser adotado pelos outros. E um momento em que a gente tenta, como sociedade, acolher, incorporar as diversas diversidades. Estamos no momento que temos que lidar, queremos lidar com isso, eu quero acreditar. Não é que a gente tenha, a gente quer lidar com isso. A proposta, então, que surge é a tal de transformar o Estado. Onde que a gente busca os fundamentos dessa tal transformação? E aí eu vou responder depois a pergunta do modernizar, transformar ou reformar para vocês. Gente, tá numa coisa, em algo que apareceu aí em 1988. Porque quando a gente fala que são objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir a desigualdade, promover o bem de todos sem preconceitos, a gente está falando de um desenvolvimento verde, digital no sentido de
tecnológico acessível e que considere todos e todas, e inclusivo, que seja redutor de desigualdades. Então, a Constituição deu um norte, falou, olha, a sociedade que a gente caminha é para essa. Montem o Estado necessário, a casa de máquinas necessária para gerar esse desenvolvimento verde digital inclusivo. A gente não tem opção, a não ser que a gente queira mudar a carta. E aí, o que seria o transformar? O que nós estamos falando de transformar? Bom, a gente observou que o que tem que nos guiar, e aí eu começo a dar algumas pílulas do que na nossa concepção, com amparo em alguma literatura, sobretudo, infelizmente, internacional, seria essa transformação do Estado se comparada a alternativas exclusivamente modernizantes ou reformistas. Por quê? A Constituição deu aquele conjunto de lugares que é para onde a gente olhar e perseguir. A gente tem que construir os meios para chegar lá. A transformação do Estado reside na construção desses meios que vão nos levar àqueles objetivos. Eu não quero modernizar a administração pública porque eu quero apenas enxugar os custos dela. Eu não quero reformar porque eu quero torná-la mais eficiente, apenas. Eu não quero criar novos métodos inovadores simplesmente porque eu quero me equiparar ao que a iniciativa privada está fazendo. Porque senão, viramos todos nós para os nossos próprios umbigos, né? Vamos virar todo mundo, cada um tatu bolinha, e a gente vai trabalhar para manter a existência da casa de máquinas. E aí o cidadão vai continuar com faixa aqui na porta, vai continuar falando que não tem segurança pública. Que negócio é esse de monopólio da força que não garante uma segurança pública mínima? Onde, então, objetivamente, seriam essas mudanças? Primeiro, tem que partir de agendas, no nosso entender, e aí eu digo nosso, tanto da secretaria que eu represento, quanto da nossa comissão de especialistas, que integra aqui a nossa querida professora Vera Monteiro. A gente acredita que tem que começar pelas pessoas. As pessoas são um grande insumo, o mais nobre e o que tem mais capacidade de mudança. Não tem como a gente ignorar isso. Assim, gostem ou não dos servidores públicos, eles existem e ainda, não sei se para o bem ou para o mal, não foram substituídos pela inteligência artificial. Então, eles estão aí. Então, a gente tem que lidar com isso, com essa realidade. O que isso significa? Olhar para o ingresso e para a vida funcional. A gente precisa selecionar bem essas pessoas. A gente precisa criar formas que tragam para dentro pessoas, mas as pessoas não estão nem aí para o serviço público e para o propósito público. Então, nós precisamos captar essas pessoas. Como é que a gente faz? Se a gente acredita no concurso público como uma forma de trazer, e a Constituição diz isso, então nós temos que calibrar esse concurso público. A gente lá no MGI está fazendo um mega concurso nacional unificado, cuja prova vai acontecer em breve. Nós temos 6.000 vagas. Nós temos um número absurdo de inscritos. Eu não vou tentar, não sei se 300.000. Eu não vou tentar chutar aqui para não falar errado, mas já chutei no número, né? Que é a ideia? A gente capilarizou ele pelo território para que ele seja capaz de trazer pessoas mais diversas nos seus perfis regionais, cor, gênero, maneira de ver o mundo, porque você enxerga o mundo de acordo com o lugar onde você vem. Na minha época que eu fiz concurso em Brasília, só quem tinha condição de pagar, de ficar estudando para concurso, era aprovado nesses concursos de elite. E aí era a maioria, assim, uma grande parte, as pessoas, a maioria esmagadora, branca, gênero até que dava uma temperada. Mas, assim, Rio, São Paulo, Sudeste e principalmente Sudeste, Sul menos. Sudeste muito superior às outras regiões do país. É essa cara do serviço público que a gente quer?
é o que a ministra Esther fala, a gente quer a cara do Brasil dentro do serviço público. Na hora que você abrir a janela do serviço público, você quer olhar e falar, não, isso aqui representa a sociedade brasileira. Hoje não é isso que acontece. E a evolução na vida funcional também, criando incentivos, os incentivos corretos para que as pessoas entreguem aquilo que está de acordo com o que a Constituição falou e que os dirigentes, os atores políticos que estão lá em cima, definiram como sua agenda política. Então, se você tem... a democracia serve para isso, né? Você elege alguém, essa pessoa... Você espera que essa pessoa imprima sua agenda, sua pauta dentro da administração pública, dentro do seu governo. Então, se você está num governo que acredita na diversidade, na inclusão, na participação, e que é uma perspectiva não racista, não misógina, você tem que abrir ali, ver essas pessoas e criar os incentivos para que os melhores, para os seus propósitos, tenham evolução na carreira. Eu vou correr, que eu sei que eu estou meio atrasada. O desempenho e mobilidade não é mobilização não, tá, gente? É mobilidade. Aferição de desempenho. Gente, isso é um problema, e aí eu falo para vocês, no mundo inteiro. Isso não é um privilégio nosso no Brasil, infelizmente. Medição de desempenho no serviço público é algo extremamente complexo e controverso. Há quem diga que até tem um efeito contrário, assim, tem estudos para todos os lados que vocês imaginarem. Mas por isso a gente vai deixar sem ser feito nada? Não, a gente tem que embasar a nossa decisão e fazer alguma coisa. Qualificação da autogestão, porque, de novo, a democracia é um processo pelo qual você elege alguém e esse alguém monta o seu governo, o seu ministério, o seu gabinete, né, de acordo com critérios de confiança, com critérios que muitas vezes são afetos a atributos mais subjetivos. Isso é legítimo, não tem nenhum lugar falando que não pode. Isso é legítimo, mas a gente quer que as pessoas, assim, se elas têm características subjetivas importantes para aquele governo, que elas estejam também preparadas do ponto de vista da qualificação para tal. Então, nós temos que promover esse tipo de condição. Modelos organizacionais, que é a tal da divisão entre administração direta e indireta, que é um dos principais pontos do Decreto-Lei 200. Isso, assim, da maneira como foi criado e pensado, e a maneira como é hoje, tem uma distância imensa, de forma que a gente tem amarras, por exemplo, a administração indireta. A ideia original foi que ela promovesse a descentralização da implementação das políticas públicas. Fossem tentáculos, braços da administração direta, está lá a administração direta rígida, central e tal. A administração indireta vai na ponta e implementa a política pública. Só que você pega e coloca um sistema de contratação de pessoas, um sistema de orçamentário, de caixa único, que ela não tem incentivo nenhum para gerar a própria receita. Você coloca um sistema de compras públicas muito amarrado no modelo de licitação da antiga 8666 da administração direta. Como é que esse bicho de cá vai andar? Como é que ele vai ser capaz de fazer política pública de maneira mais ágil? Isso não vai acontecer, porque você não está dando os meios para que ele faça. Ele é uma coisa diferente justamente porque ele vai fazer algo diferente. Senão ele estava colado na direta. Então, isso precisa... E são caixas de marimbondos que a gente mexe, precisam ser mexidas. Então, a gente tem que consertar agendas de reforma do passado que ficaram capengas, mal feitas ou incompletas. A gente tem que potencializar a maneira como né, nós acreditamos lá no Ministério. Potencializar de presente, a agenda do presente. Tá. Com gestão compartilhada, com estratégia nacional de governo digital que a gente está fazendo com os estados e municípios para que eles criem suas próprias estratégias, isso esteja amarrado com a nacional. Patrimônio público com destinação de imóveis abandonados ou imóveis inutilizados para propósitos sociais. Compras públicas sustentáveis, ou seja, comprar de quem
cuida do meio ambiente ou comprar de quem oferece produto que é menos ofensivo ao meio ambiente. Articulação cooperativa sempre, que não tem como, assim, o governo federal não é Brasília. O governo federal é o Brasil, assim, tem que lidar com o Brasil. E as empresas estatais também como um braço importante de política pública e de desenvolvimento, não apenas de gerar, tem que gerar caixa, tem, claro, é uma empresa, assim, independentemente de ser pública, mas é uma oportunidade para você fazer coisas que você não conseguiria se elas não existissem. Então elas têm que ser trazidas para a conversa. E uma agenda de construção do futuro. Reflexão sobre o futuro do Estado, que é essa discussão que a gente fez uma semana no Rio, e sobre o Estado do futuro também, lá é o nome do evento é State of the Future. Construção de uma administração mais flexível, mais inclusiva, tempestiva e assertiva, e aí eu dou 2 exemplos. Um é a comissão do Decreto-Lei 200, que a gente está rediscutindo ele de maneira mais ampliada, não só organizações, não só o escopo mais fechado, mas pensando num novo marco da gestão pública. Achei ótimo essa, Vera. Pouca pretensão da nossa turma, né? Alguém virou e falou, não, vai ser um novo marco. Da administração pública. Da administração pública, do mundial, princípios para os outros. Deixar todo mundo direito internacional soberanista ouvir a gente falar nisso. E atenção constante às oportunidades e riscos da tecnologia. Que a gente não pode ficar indefeso nessa história, inocente, achando que vem só para melhorar a vida. Administração pública, vou passar rápido por isso aqui, gente. Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que a administração é um sistema, ela não é o Ministério da Gestão, ela não é a Presidência da República, ela é uma coisa muito maior e tem Estado e município envolvido nessa equação. É um sistema de sistemas, na verdade. Você tem, assim, tudo cruzando gente, tecnologia, processo, recurso, regra, e ali em cima, você tem uma coisa, eu costumo dizer que depois que eu entrei na administração pública, eu comecei a enxergar mentalmente a pirâmide do Kelsen, pirâmide normativa do Kelsen, tem a norma fundamental e lá em cima o processo político. É a política, gente. O que define todo o resto é a política. Assim, a gente goste ou não, nós assim, e eu me coloco de certa maneira do mundo do direito, a política conduz o direito e não o contrário. Não que o direito não conduza, mas assim, o pêndulo para o lado da política é inegável. A política produz o direito. É só a gente lembrar disso. A política que eu digo é a política no sentido não da intervenção política, do mal feito que vem, né, de processos políticos nefastos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo processo político como um fenômeno da sociedade. E pede pensamento sistêmico. Parece um clichê, mas assim, a gente não pode mexer em um parafuso desse sem considerar o outro. Orientação por dados e evidências, igual eu disse, não sabemos, assim, não existe um consenso sobre como medir desempenho de servidor público. Um sistema perfeito que funciona em qualquer lugar do mundo, não tem. Mas a gente pode respaldar as nossas decisões mais ou menos, né, em dados e evidências. E a gente sabe que a chance de acertar indo por aqui era um pouquinho maior do que se a gente for no subjetivismo, na nossa impressão. Pede ampliação, expressão-chave, de capacidades estatais, que é a nossa expressão principal, que é a capacidade dessa casa de máquinas de governo, que é de processo, gente, tecnologia, regra, disso gerar o resultado. Isso não tem que existir per se, isso não tem que existir por si mesmo. Isso tem um propósito a cumprir. E é isso que interessa para o cidadão que está lá falando que democracia não serve para nada. E para o outro que está falando, o Estado para quê? É isso que interessa. Pede escuta, pede participação, pede parcerias, e aqui está o conselho dos secretários de administração dos estados com o qual o conselho a gente dialoga muito. Pede inovação,
muita inovação, muitas vezes a inovação do óbvio. Às vezes a gente sentar, conversar, que a gente percebe que é tão claro e cristalino e não estava sendo feito. Não é nada assim, vamos criar uma IA nova com o selo Brasil. Não, às vezes você vai mudar um processo de pagamento com o cartão da Caixa do Bolsa Família e você revoluciona a efetividade do programa. E aí, fechando com aquele tema que a gente trouxe, sobre política, políticas e direito, a política, o processo político, as políticas, políticas públicas, quem gosta da expressão em inglês, as policies, e o direito, a gente se vê diante do dilema Tostines, né? O que veio primeiro que o que puxa o que, quem manda em quem. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões finais, assim, o direito administrativo como central na regulação e melhoria da administração e na construção de políticas públicas com regras claras e efetivas. Então, o direito, ou seja, o direito administrativo incidindo sobre a política pública na veia, ele é essencial. A busca de soluções normativas frente às demandas da gestão pública. Então, a gente precisa desse direito para ele resolver os pepinos de licitação, de contrato, de orçamento que a gente tem no dia a dia. E as normas jurídicas como ferramenta de concretização da transformação do Estado. É por meio delas que a gente faz isso. Seja um ato normativo que cria uma política pública, seja um ato normativo que regula algum funcionamento de um setor específico da sociedade, a gente sempre principalmente pela nossa tradição jurídica, a gente sempre recorre à norma específica para regrar o nosso comportamento. Então, é o direito que traz isso. Bom, a gente tem, então, nesse dilema Tostines, né, o que influencia o quê? A gente tem os problemas sociais, então a gente está falando de um contexto, é o último slide, juro. Um contexto em que nós temos os problemas da sociedade, você olha, você vê crise climática, você olha, você vê instabilidade política, você olha e vê um acirramento das desigualdades, você olha e vê uma segurança pública em frangalhos. Então, diante disso tudo, não temos alternativas como sociedade, senão recorrer ao Estado, ao processo democrático, eleições, as instituições, as regras, ao direito, né? Para esses atores que a gente pede, olha, o problema social está aqui. A gente entrega no colo do governante, a gente entrega no colo do Congresso, a gente entrega no colo de quem toma a decisão. E esses atores é que são capazes de gerar a política pública, que vai resolver o problema que estava lá no começo. O que a gente tem que lembrar, e aí para todos nós que lidamos com assuntos públicos, sejamos advogados, sejamos do sistema de justiça, sejamos gestores, administradores, políticos, de qualquer natureza, de qualquer lugar, é que a política pública bem feita, a política pública entregue de maneira como deve ser, ela fortalece o quê? O Estado, a democracia, as instituições e o próprio direito. Ou seja, se nós não tivermos outros motivos para acreditar na força que tem a entrega ao cidadão dentro de um contexto político democrático, é só lembrar que essa entrega, ela retroalimenta a confiança nas instituições. Para o cidadão olhar e falar, olha, eu tenho um Estado que me atende, eu tenho um Estado transformador. Então, transformando o Estado para um Estado transformador. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Celina, por uma exposição tão instigante. A política conduz o direito, mas eu acho que o direito pode ajudar a alinhar os incentivos para entregar uma administração mais moderna,
mais eficaz, e a gente fica feliz de ver que o governo está trabalhando nesse sentido. Queria passar agora a palavra, então, para a professora Vera Monteiro. Ela dispensa apresentações para todos nós administrativistas. Gosto de ver também o direito administrativo em alta, né? Sei que a gente está aqui no comitê de regulação, então tem um pouquinho de viés, mas eu digo para os meus alunos, é tudo muito lindo, mas se tem algo para todos os outros ramos do direito funcionário, é a administração pública. O mais privado que se possa pensar, não é? A interação, a gente acorda, eu digo, acorda e você viu a faculdade, ou você atravessou o sinal, e aí o sinal é um comando administrativo, ou você pegou um serviço público, enfim, você não foge do dia que na hora que você dá bom dia, e é por isso que é tão importante reformar e trazer uma administração moderna com muita atenção para a desigualdade, inclusive educacional da nossa população, porque a digitalização é fundamental, ela aumenta o acesso, mas ela também pode ser excludente, e cuidar de mais de 5.500 municípios com muita diversidade não é uma tarefa fácil, cuidar da administração, mas nós seremos guiados aqui pela professora Vera Monteiro, que, cumprindo aqui o protocolo, professora da minha escola irmã, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Escola de Direito, professora também da Sociedade Brasileira de Direito Público, que faz um trabalho fantástico de construção de conhecimento na área do direito público. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo, premiada como melhor aluna da turma. Olha! Mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e doutora em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo. É Visiting Fellow da Fundação Lehman na Blavatsky School of Government da Universidade de Oxford e advogada em São Paulo. Enfim, professora. Obrigada, minha querida E muito Patrícia. mais, gente. Este é o currículo resumido. E muito mais. É porque a gente é amiga, é isso que vale. Estou muito feliz, Celina, é um prazer estar aqui com você. É uma honra a gente fazer esse painel multidisciplinar a convite do IBRAC, querido Matheus, meu querido Renan, prazer em ver a Letícia, a Isa, a super Helena, minha musa master. Estou aqui feliz da vida que a gente possa falar sobre o direito administrativo, sobre as suas glórias e sobre os seus problemas, né? No fundo, a gente também está aqui porque o direito administrativo nos colocou neste buraco. E falar sobre o tema de reforma do Estado num evento do IBRAC significa o quanto a gente precisa dar realmente uns passinhos para trás para poder melhorar a qualidade do Estado, inclusive o Estado regulatório. E como bem disse aqui a Celina, existe um movimento que não é deste governo, já tem sido falado já há algum tempo, e que esse governo empacotou de uma maneira bem mais organizada, no meu olhar, que é como o Estado brasileiro pode melhorar a capacidade de entrega de serviços aos cidadãos. A gente fala desde serviços de saúde, educação, assistência social, mas também os serviços regulatórios que nos interessam aqui mais diretamente. Esse é um debate que acabou envolvendo não só a academia, os professores de direito administrativo, mas tem envolvido governos estadual, municipal, federal, como disse aqui a Celina, o CONSAD, que é o Conselho dos Secretários de Administração Pública, tem se reunido sobre essa pauta já há um bom tempo, e entidades do terceiro setor, Movimento Pessoas à Frente, República.org, Humanize. É engraçado como a gente vê entidades do terceiro setor canalizando esforços para ajudar neste objetivo de melhorar a qualidade do Estado. Porque muitas instituições chegam a fazer as suas atuações na área da saúde, na área da educação, e ao final percebem que o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta da capacidade da entrega. A dificuldade de, lá na ponta, você conseguir ter quadros bem organizados que consigam fazer bons diálogos, superar as dificuldades com os órgãos de controle, implementar a lei de licitações, aí começa a se dar esse novo ambiente onde se fala de reforma no Estado. Alguns dados relevantes. Vocês sabem quantos servidores públicos existem no Brasil? Eu detesto o tema de servidor público. Nós não fomos treinados para isso, eu não sou servidora pública. Na faculdade esse é um assunto que é um assunto menor. Só estuda servidores públicos quem é servidor público. O caso contrário é um emaranhado de normas que a gente não entende nada. Só que eu, de alguma maneira, fui levada a pensar sobre esse assunto porque nós estamos aqui falando sobre a capacidade de entrega do Estado. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Então eu precisei sair de dentro dos manuais, daquela coisa mais banal, até porque os manuais mentem. Mentem.
Tentem. Se vocês aí da graduação se lembrarem, vocês vão lembrar que os manuais dizem que existe o chamado regime jurídico único. Tá bom. Então tá. Né, Celina? Tá bom. Regime jurídico único. É só olhar para a Prefeitura de São Paulo, é só olhar para o Estado, é só olhar para a União Federal. Tudo o que nós não temos é fake news. É regime jurídico único. A gente tem uma multiplicidade de regimes. Os tais 12 milhões de servidores públicos que existem hoje no Brasil, estou falando 12 milhões. Esse número é um número baixo se comparado com outros países da OCDE, considerando o percentual de trabalhadores ativos no setor público. O percentual de trabalhadores no setor público, em comparação com os trabalhadores que não estão no setor público, hoje representa, segundo a OCDE, 12,5%. É um percentual abaixo de outros países, inclusive como Estados Unidos, Alemanha. O nosso diagnóstico não é que a gente tem servidores públicos demais. O nosso diagnóstico é que a gente gasta muito com os servidores públicos. Em percentual relacionado ao PIB, 13% do PIB brasileiro está destinado a pagar a conta dos servidores públicos. Este é um número alto. Significa, talvez, que exista uma ineficiência entre a quantidade de servidores públicos no Brasil e o volume de recursos que é destinado a essa força de trabalho. Vocês acham que tem mais servidores públicos na União, nos estados ou no município? O município representa 60% da força de trabalho na administração pública. 60%. Estados, 30%, e União Federal, 10%. Isso aproximando, tá? Na verdade, a União Federal é menos do que, é quase 8%. Então, a gente está falando mais de 60% nos municípios. E quando a gente fala de reforma administrativa, a gente fica capturado pelo Congresso Nacional, que tem um olhar exclusivamente na União Federal, que representa 8,65% dos servidores públicos no Brasil. O problema está aqui, que é quem faz atendimento da saúde, da educação, da assistência social, a criação das agências reguladoras municipais, agora com todos os serviços concedidos. Aqui no São Paulo a gente passou a ter uma SP Regula no município de São Paulo, que é uma novidade, para dar conta dos contratos de concessão aqui no município. Esse é um cenário que, para ser entendido de melhor forma, ainda preciso trazer mais um dado, que é a remuneração desses servidores públicos. Dados do IPEA em 2019 mostram que, em média, os salários dos servidores públicos no Brasil era de R$10 mil, sendo que, nos municípios, a mediana é de R$3 mil. 2.700, o último dado que eu vi no livro do Bruno Corazza, era 2.750 feitas as atualizações lá, o que é um número estupidamente baixo. Quando a gente fala em super salários, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em 0,6% dos 12 milhões de servidores públicos no Brasil. O que nós vivemos hoje é uma massa gigantesca de servidores que ganha muito mal. Esse é o dado. Então a gente precisa colocar algum olhar aqui quando a gente fala sobre reforma do Estado, para a gente organizar o debate de maneira efetiva e colocar o pé no chão. PEC 32, muito se discutiu nos últimos 2, 3 anos, a tal da PEC 32. Eu acho que a PEC 32 ela é um falso dilema aqui, porque a PEC 32 tinha o objetivo de acabar com a estabilidade no Brasil, que é um discurso muito frequente, especialmente por quem conhece pouco de dentro da máquina. E por que eu acho que a PEC 32 é um falso dilema? Para acabar com a estabilidade, não precisa mexer na Constituição Federal. Basta regulamentar a avaliação de desempenho, já está na Constituição Federal. Basta a gente conseguir implementar a lógica de que desempenhou mal, desempenhou indevidamente, está fora. Nós já temos essa regra, a Constituição Federal já permite isso, não precisa essa briga constitucional, porque tem um efeito péssimo nessa tentativa de mudar a Constituição Federal. Até poderia mudar, eu acho que tem ideias boas, tem coisas que podem, mas não é esse o ponto. Do ponto de vista pragmático, quando a gente olha para o debate da PEC 32, o problema é que o resultado é pior do que a entrada da PEC no debate constitucional.
A gente sai com as corporações correndo para fazer pressão e, ao final, ela blinda, a versão final da tal da PEC 32, ela acaba blindando quem já recebe mais, que é Judiciário e Ministério Público. E acaba constitucionalizando novas incorporações salariais. Então, o debate constitucional ele serve muitas vezes para que o Congresso seja capturado porque tem força de pressão. E não para a gente resolver problemas como esses de melhorar a qualidade do Estado. Então, é por isso que eu acho que falar sobre PEC para reformar o Estado brasileiro hoje é uma conversa de gabinete de quem não tem a visão global dos problemas aqui quando a gente pensa no todo. Falar sobre reforma do Estado, eu vou colocar aqui sobre 3 dimensões. Uma, eu não vou entrar no assunto, que eu acho que é um tema relevante, importante, que é o governo digital. O Ministério da Gestão tem feito coisas muito importantes, o GovBR hoje é um espetáculo. Acho que os municípios tinham que aderir todas as suas plataformas digitais, todo mundo entrar no GovBR, não faz sentido a gente ter uma variada multiplicidade de plataformas. Funciona bem, é uma infraestrutura de tecnologia espetacular do ponto de vista da prestação de serviço público. Então, esse é um tema relevante, que é um dos pilares dentro do conceito de reforma do Estado. E tem outros 2 que foram aqui tocados pela Celina, e eu vou, então, fazer referências mais diretas àquilo que, do ponto de vista jurídico, tem sido feito. Dessas dimensões é a dimensão da gestão de pessoas, e a outra dimensão, além da questão da digitalização e do governo digital, é a dimensão das organizações. Como é que a gente pode ter organizações mais eficientes? Do ponto de vista, então, da gestão de pessoas, eu já falei que a PEC 32, isso é um debate inútil, eu acho que é um debate que não nos leva a dar um passo eficiente, a gente perde tempo com isso. O que a gente tem na ponta da linha que pode nos ajudar de maneira eficiente? Tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que está no Congresso para ser aprovado, que é o famoso, recebeu a alcunha do chamado PL dos supersalários. Esse projeto de lei ele é importante porque ele regulamenta o teto remuneratório e restringe as chamadas verbas indenizatórias. Esse projeto de lei é o projeto de lei 2421 de 2021, está aguardando para ser deliberado no Congresso Nacional. Por que ele é relevante? Do ponto de vista simbólico, ele é relevante porque ele passa uma mensagem que é importante de que carreiras de elite que ganham muito, que fogem do teto por variadas estratégias, cada carreira tem uma estratégia, ela é muito importante para mais do que aqui ter reflexos diretos em estados e municípios, eu acho que é o que, a não ser no judiciário dos estados, porque esse é um outro dado que eu não havia falado, 90 a 95% de todos os servidores no Brasil estão no executivo. E no executivo não há o problema dos supersalários. Em geral, não é no executivo. Você pode ter eventual uma distorção aqui ou ali, mas os supersalários não estão nesses 95%. Então, é um símbolo importante a aprovação para que a gente tire um pouco essa imagem equivocada, que é errada, de que o servidor público no Brasil ganha muito. Quem ganha muito é 0,6% desse volume de 12 milhões de servidores públicos. Segundo tema, a Celina mencionou, que é termos uma lei nacional de concursos públicos. Concurso é a porta de entrada dos servidores públicos e daquelas pessoas que serão capazes de desempenhar as funções públicas lá dentro. Nós escolhemos mal. O Brasil faz mal o concurso público porque nós não temos uma regra geral que dê segurança para o gestor público fazer concursos mais eficientes. Ou seja, escolher pessoas que tenham competência, vocação e que estejam com habilidades especiais para o desempenho daquela função. Nós acabamos dominados por um mundo de concurseiro, em que os concursos eles são feitos sempre a partir de uma lógica do teste da regra objetiva, em que não se pode fazer teste psicológico, não se pode fazer dinâmica de grupo, não se pode fazer avaliação de competências e habilidades, e a falta de uma lei nacional impede que estados e municípios façam concursos públicos mais eficientes.
A União Federal não precisa do projeto de lei de concursos públicos, porque ela já consegue fazer coisas muito mais interessantes do que estados e municípios. Estados e municípios ainda ficam completamente muito restritos nas suas posições. É chocante que o estado de São Paulo, há pouquíssimo tempo, tenha começado a fazer prova para concurso de professor para a rede pública, fazendo avaliação de uma prova didática. Não sei se vocês sabem, mas não tinha isso. Qualquer professor aqui na escola, ele passa por uma prova didática. É óbvio. O sujeito pode saber coisas incríveis a respeito do mundo teórico, mas se ele não souber passar a informação, ele não serve para estar dentro da sala de aula. É óbvio. Como é que a rede pública de ensino não faz uma prova didática? É disso que a gente está falando. Então, a gente melhorar a qualidade de entrada, inclusive nas agências reguladoras e assim por diante. Esse tema, temos um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, está no Senado Federal, é o PL 2258 de 2022, que permite concursos públicos de maneira digitalizada, fazendo o que hoje o governo federal está pretendendo fazer, que é uma maneira mais racional, fazendo uma unificação entre vários órgãos para fazer uma prova unificada, permitindo que se haja um banco de talentos previamente organizado, para que a gente não tenha gerações que fiquem em aberto, que os concursos são abertos a cada 5, 10 anos, e essas gerações que ficam, a administração pública, ela perde a capacidade de entregas, porque depois de 10 anos você tem gerações completamente distintas, você não tem uma máquina sendo atualizada. Terceiro tema, carreiras. Isso vale para a União, para estados e para municípios. Carreiras é o coração das distorções no Brasil. Nós temos, de fato, um número de estatutários muito alto. É a história do nosso serviço público. Nem todo mundo precisa ser o regime estatutário. Nós temos agência reguladora aqui no estado de São Paulo, em que os reguladores eles são seletistas, são empregados públicos, e o Supremo falou, tá tudo bem, é uma escolha eu saber qual é a forma, o vínculo de trabalho mais adequado para aquele momento. É falso achar que o vínculo estatutário ele é melhor do que qualquer outro. Ele pode ser para algumas situações, não para outras. Vamos lembrar que mesmo na educação, onde a gente tem hoje mais do que 60% da força da rede de ensino municipal e estadual, quase 60% são de trabalhadores temporários. Não é o vínculo estatutário. Isso é bom ou isso é ruim? Tem aspectos bons e aspectos ruins. Aspectos ruins. A gente não tem uma legislação organizada sobre o trabalhador temporário. Então, é péssimo o Estado que usa trabalhador temporário e não garante licença maternidade. Não paga FGTS. É um escândalo. A falta de legislação precariza esse modelo. Esse modelo, por si só, ele é ruim? Não. Como todo e qualquer lugar onde haja relação de trabalho, existem determinados postos e funções em que há a necessidade de pessoas numa posição permanente. É o famoso vínculo estatutário. Um vínculo permanente. Para outras, permanente e por tempo indeterminado. Para outras funções, eu também preciso permanência, mas o vínculo pode ser por tempo determinado. Mesmo na rede pública de ensino. Se a gente fala nas novas competências e habilidades para o mundo pós-moderno, a gente precisa de professores hoje que tenham competências que os professores que fizeram concurso há 10 anos atrás não têm mais. E mais, olhando para a mobilidade e a densidade demográfica, o crescimento demográfico no Brasil, a gente vai precisar de menos escolas no futuro do que a gente precisa hoje. Então, por que eu preciso contratar todos os professores da rede pública num regime que no futuro vai ser ineficiente? Então, quando eu falo em carreiras, eu preciso enfrentar esse problema. Primeiro, olhar para as necessidades que eu quero e desenhar, ter opções. A legislação precisa me trazer opções para como é que eu organizo melhor a minha força de trabalho. Assim como a legislação de contratos, ela também nos traz
um cardápio de opções que às vezes eu uso o terceiro setor, às vezes eu uso concessão, às vezes eu uso a Lei 8.666, já a 14.133. Em matéria de contratação de servidores, isso já é assim. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Nós temos residentes na área jurídica. O que são residentes? Vocês sabem que nós temos residente? Vocês conhecem residente na área médica, né? Mas as administrações públicas, elas precisam ter outras formas de ter bons quadros. A Prefeitura do município de São Paulo tem residente na área de gestão e faz concurso para isso. Ela faz concurso para candidatos com ensino superior completo, para um contrato temporário que pode chegar a 2 anos, para serem residentes, ou seja, temporários na área de gestão na administração pública. Um time altamente qualificado que hoje faz atividades importantíssimas na administração pública. Foi feito o 2º concurso agora recentemente. Na área jurídica não é novidade, o Rio já faz isso há bastante tempo. A Procuradoria do Estado do Rio lança a mão de concurso para contratar profissionais da área jurídica na condição de residente. Contrato por tempo determinado, isso. Não é outra coisa a não ser isso, só com outro nome, porque senão isso causa problema e assim vai. Carreiras. As nossas carreiras, por um histórico, nós temos carreiras que são todas vinculadas aos órgãos. A gente não usa uma lógica de carreira que é a partir da função das atividades. Então, por exemplo, analista de planejamento ou analista da administração é uma função que tanto faz se ela está no Ministério da Economia ou se ela está no Ministério do Planejamento ou no Ministério da Saúde. A função é a mesma. Mas só que no Brasil, historicamente, você pendura isso em cada um dos órgãos. E aí, conforme essa carreira seja mais forte ou mais fraca, você tem pessoas ocupando, desempenhando as mesmas funções com valores completamente díspares dentro de uma mesma esfera federativa. Então, um dos desafios que a gente tem nos 5.570 municípios, nos 27 para lá estados, é carreiras com competências mais largas, carreiras transversais, carreiras em que seja possível a Patrícia, em que seja possível eu entrarmos em posições que não seja do início a possibilidade da chamada entrada lateral nas carreiras públicas, onde pessoas que já têm mais experiência, que não têm mais a vontade de começar uma carreira do chão, mas têm a capacidade de agregar em determinado momento, ou mesmo pessoas de dentro da administração pública que querem ter uma experiência fora e depois voltar. Isso significa fazer um olhar mais moderno de gestão de pessoas, que tem como objetivo fazer valorização dos servidores. Foi mencionado aqui a questão da avaliação do desempenho. Esse é um enorme desafio. O projeto de lei que está hoje no Congresso Nacional não serve, ele ainda tem aquele foco muito voltado de ter avaliação com base na lógica da assiduidade, avaliação com base na pontualidade, presteza, tempestividade, ainda é muito burocrático, ainda é muito top-down. É difícil fazer avaliação, precisa de feedback, avaliação 360, é outra lógica e a gente tem que se preparar para isso. Eu já falei da contratação temporária, eu quero aqui ainda dizer que, dentro desse conceito, dessa dimensão de gestão de pessoas, reforma do Estado, isso vale para as agências reguladoras, regulamentação das políticas de atração, pré-seleção e gestão de cargos de liderança. Isso me leva para um outro debate, que é a questão dos comissionados, que eu falava com a Patrícia ontem. Quem são os comissionados no Brasil? São os comissionados hoje que acabam sendo os responsáveis pela execução de políticas públicas no Brasil. Quem são essas pessoas? A gente não tem dados. A gente não tem a menor ideia de se esses comissionados são sempre os mesmos, ligados aos partidos políticos, que eles tentam a reeleição, não conseguem e voltam para aquele mesmo cargo. Quem são? Não sabemos. Não temos dados. São homens, são mulheres, são pessoas... Quem são? E hoje é eles que fazem a execução de política pública. A gente precisa de uma lei de greve no serviço público. A gente precisa... que até hoje não existe. E o seu efeito vai ser conter um pouquinho o lado mais irresponsável do sindicalismo. Isso é fundamental, é um desafio, é um investimento a médio prazo. As agências reguladoras sofrem também com esse problema da greve na greve dos serviços públicos.
E com isso eu fecho aqui um grande cenário falando sobre a dimensão da gestão de pessoas. Na dimensão das organizações, o grande debate é o Decreto-Lei 200, o que é quase um paradoxo, porque apesar da gente ter estudado o Decreto-Lei 200 na faculdade, eu nunca vi ninguém aplicar o Decreto-Lei 200. Eu nunca vi um parecer, nem da AGU, nem da PGR, alguém me falar do Decreto-Lei 200, nem para encher linha. Né? O negócio ficou parado no tempo. Mas a vida não. A vida vem com serviço social autônomo, a vida vem com a OS, com as OCIPs, com as fundações de direito privado, as agências reguladoras, as estatais, que apesar da doutrina, e apesar do Supremo, e apesar da lei, se olhar para o governo federal, ninguém faz a distinção entre estatais, prestadores de serviço público e exploradores de atividade econômica. Isso não existe. Isso existe só na nossa cabeça, dentro da academia e na cabeça do Supremo, ainda que para gerar efeitos adversos. Estatais, a lei já acabou com essa dicotomia, a lógica é outra. A lógica é com relação àquelas que são eficientes ou ineficientes, como disse aqui a Celina. Ou eu dependo ou não dependo do orçamento. É isso que me importa nesse momento. Essa dicotomia hoje tem muito mais a ver com controle acionário, tem muito mais a ver com dependência do terceiro setor, tem muito a ver com o setor de atuação, com a capacidade de arrecadar recursos, prestar serviços efetivos ou não. Então, esse é um debate que tem sido levantado já de um bom tempo pela academia. Em 2009, houve um primeiro movimento de alterar o Decreto-Lei 200. Houve a criação, inclusive, de um projeto de lei, isso acabou não indo para frente. De lá para cá, o que aconteceu é que houve um conjunto enorme de novas leis que foram aprovadas e que a gente precisa colocar agora dentro do debate, porque quando foi feito em 2019 esse projeto de lei, a gente não tinha a lei das estatais, não tinha a Miroski, a gente não tinha a lei que fala do contrato de desempenho, a gente não tinha a lei que fala sobre... a gente não tinha a nova lei de licitações, a gente não tinha a tal da lei a famosa lei da decisão coordenada, não tinha a lei das agências reguladoras, né? Não tinha a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, hoje, quando a gente fala na revisão do Decreto-Lei 200, quando a Celina bem disse aqui que esse grupo multidisciplinar, que felizmente não é feito só por advogados, mas também por administradores públicos, de pessoas que têm experiência de dentro da máquina. Então, esse grupo multidisciplinar tem muita vontade de, a partir dessa lente do Decreto-Lei 200, fazer uma revisão muito mais ampla e, por isso, chamar de uma nova lei da administração pública, que envolva também esses temas de gestão de pessoas, que envolva também temas relacionados a controle, que controle é um capítulo à parte. Com cada vez maior empoderamento do controle e suas relações com os órgãos da administração pública. Isso poderia nos levar a um outro debate que também está dentro desse guarda-chuva da reforma do Estado, e aí puxando um pouco para o meu lado, aqui bem direito administrativo estrito sensu, um tema que a Patrícia gosta muito, que é o debate recente que aconteceu na Suprema Corte Americana, no caso Chevron. O caso é super relevante e impõe para nós aqui também desafios que não dá para a gente trazer o caso, eu acho, ipsis literis de lá para cá, mas no fundo tudo que a gente está discutindo aqui, quais são os limites do judiciário na revisão das políticas públicas. Eu não acho que o caso Chevron vai gerar um impacto gigante aqui, acho que a gente vai continuar usando as nossas ferramentas e a nossa nomenclatura, que é mérito do ato administrativo, presunção da legitimidade dos atos, vai continuar falando em discricionariedade técnica. Nosso ferramental não é o ferramental da chamada deferência, como é usada na literatura e na jurisprudência da Suprema Corte. Mas, no fundo, a discussão lá e a discussão aqui envolve esse ajuste entre os espaços de poder da administração pública, do judiciário, e, no fundo, o papel do Congresso, porque se o Congresso deixa uma lei em aberto, se o Congresso deixa uma lei que não é clara, que ela é silente, que é uma lei que é ambígua, é porque foi possível de ser negociada no Congresso.
E aí esse debate, essa disputa entre agências reguladoras, entre entes reguladores, que não são só agências, aliás, outra fake news, e é bom a gente ter claro isso, a administração pública toda produz norma. É fato. Toda a administração pública edita normas. Com mais ou menos procedimento, com mais ou menos transparência. A gente tem hoje um pouco mais de organização nisso quando a gente fala no processo normativo das agências reguladoras. Mas a Secretaria de Urbanismo, quando define regras de uso e ocupação do solo, é na mesma intensidade. Portanto, enfim, esse era o grande panorama e o direito administrativo está dentro de todos esses debates. E a gente precisa tirar um pouco a nossa roupa tradicional de uma doutrina que não conversa com a realidade e a gente buscar novos parâmetros para superar e trazer, no fundo, o que a gente quer é segurança jurídica e, no fundo, o que a gente quer é que a gente tenha um Estado, como bem disse aqui a Celina, mais capaz de entregar serviços. É isso que a gente quer. Então é isso que a gente tem que nos unir para buscar as melhores maneiras de chegar lá. Obrigada, Patrícia. Obrigada, professora Vera. Infelizmente, pela razão do tempo, a gente não vai poder abrir para perguntas. Queria só fazer um pedido que, quando forem pensar na reforma de avaliação de desempenho, eu acho que a gente precisa pensar em outro instituto que não funciona, que é Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar. Então, você também tem uma dificuldade muito grande em punir, não é, o agente público faltoso. E eu acho que esse tema está sendo menos debatido do que mereceria. É sempre uma dor muito grande ter que pedir à professora Vera para encerrar, porque a gente tem muito mais assunto e podia aprender muito mais. A dor só não é no coração, porque na sequência vem aí nossa mestra, a professora Helena Landau. Então a gente já vai passar imediatamente para o próximo painel. Muito obrigada, doutora Celina. Muito obrigada, professora Vera. Obrigada, Patrícia.